Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui iniciando a nossa 50ª live. Brincadeira? Então, hoje estamos aí completando É sempre interessante um número redondo assim, né? Live número 50. Legal, né? Então, estamos aqui resistindo fortemente. Eu tô esperando, aguardando o Barry Green entrar. Ele tá um pouco atrasado. E enquanto ele não entra aqui no meu StreamYard, a gente vai começando. Eu não quis atrasar porque vocês começam a me mandar mensagens. Cadê você? Cadê você? Edmundo já vai perguntar onde é que eu tô. E eu tô aqui de olho nas duas telas porque ele tá atrasado, que não é normal. Os americanos são bem pontuais, mas a gente tá com essa coisa do fuso horário. Espero que ele não tenha feito nenhuma confusão. A gente tá exatamente 1 hora na frente de Ohio. E então, bom, a qualquer momento ele vai entrar. Tô com o programa aberto aqui. Assim que ele entrar, a gente passa pro StreamYard. Eu provavelmente vou reiniciar a live no momento em que ele entrar e a gente começa direto com ele. Então, por enquanto eu aguardo aqui, eu fico olhando as duas coisas agora. Eu vou ficar doidinha hoje, né? Enquanto ele... a camiseta em homenagem ao Barry, claro, né? Olha lá. É isso aí. Bass Department. É uma das várias camisetas que a gente acaba comprando, ganhando nas convenções internacionais de contrabaixo. É sempre uma grande piada, porque contrabaixista adora fazer uma piadinha, né? Então, a gente não resiste. Então, enquanto ele não chega, o que eu posso falar para introduzir o nosso assunto? Bom, ontem eu já introduzi o convidado. Tem dois aspectos muito particulares, dois aspectos em que eu quero poder ter a chance de conversar com o Barry e junto com vocês, que são dois livros, né, dois trabalhos dele que eu acho que falam mais diretamente a todos nós. Um é o famoso Inner Game of Music, né, que foi um livro feito... a edição que eu tenho é de 93, que eu acho que é a primeira edição feita para música, pelo Barry Green, junto com Timothy Galway, que foi o autor do Inner Game of Tennis, de 86. Então, os dois, o Barry, com a colaboração do Galway, fez o Inner Game of Music, a primeira edição de 93. O que tem lá de especial pra gente? Primeiro, ele desenvolve um raciocínio todo para definir o que é o nosso potencial de performer. E ele chega a uma fórmula que eu gosto muito, que diz que o nosso potencial é a nossa capacidade, extraído dela todas as possíveis interferências. O que sobra é o potencial real, né? O seu potencial menos tudo que interfere. E aí eu, Sônia, acrescentei isso no trabalho que eu fiz dos elementos da performance musical. Acrescentei tudo que interfere e você não consegue lidar, porque interferir, as coisas interferem, mas se você não consegue lidar com a interferência, ela extrai, obviamente, capacidade do seu potencial. Então ele chega a essa conclusão, com essa fórmula, né? Então, o que é performance é P menos I, né? P menos I igual performance, total, fluida. É o seu potencial menos as interferências. E aí ele desenvolve uma série de exercícios para, eles dizem cope, né? Para que o performer possa lidar com as interferências e chegar ao seu
o máximo do seu potencial, ou seja, eliminar o máximo possíveis interferências para chegar lá. E o mais interessante é como ele faz isso. É claro que muita pesquisa já rolou em torno disso. Eu usei a fórmula dele para um pouco diferenciada nos meus elementos da performance, mas o mais interessante de conversar com ele é como ele faz isso. Os exercícios e a experiência dele de ter viajado por mais de... por países nos 5 continentes, na verdade, trabalhando com orquestras, com grupos de câmara, profissionais, amadores, de todas as formas, colocando em prática esses exercícios com esse objetivo, eliminar a interferência e chegar no seu máximo. A segunda parte da conversa está no último livro dele, que se chama Bringing Music to Life, que foi publicado em 2009. Aí ele foca em 3 aspectos técnicos, que ele chama 3 técnicas, né? Técnica de respiração, técnica de pulso, técnica de movimento. Essa parte me atrai muito, muito, muito. Inclusive, eu trouxe o Barry aqui em Goiânia, acho que foi 2011. Se eu não me engano, foi o festival de 2011 ou 2013, eu não tenho certeza. Mas, enfim, ele veio aqui, acho que muitos aqui tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, e ele fez os exercícios desse último livro, Bringing Music to Life, e que lembra muito, gostaria muito que ele comentasse isso, lembra muito os trabalhos de Dalcroze, pena que o Iramar acho que não está aí hoje, mas lembra muito os trabalhos de corpo que a gente faz, de corpo e música, em trabalhos de musicalização. Qual que é, para mim, o grande diferencial, que é os trabalhos de musicalização não estão visando o potencial da performance, estão lidando a capacidade do indivíduo de compreender a linguagem musical, né? E o cidadão de se colocar através da música, e por aí vai. O trabalho dele é muito especial porque ele coloca justamente a música, esse trabalho todo de pulso, respiração e movimento em função de otimizar a performance, e não é limitado a quanto a pessoa está ou não inserida no contexto musical. Considerando que, é claro, isso é sempre bem-vindo em qualquer nível, em qualquer momento, mas é muito especial ter um trabalho que é focado no objetivo de ter o melhor possível no momento da performance, né? O melhor da sua respiração, pulso e movimento. Já foi falado aqui várias vezes com o Iramar, com o Rodolfo, do teatro. Quem mais falou sobre isso? O Balesteiro falou sobre isso. A importância que a respiração, que o corpo tem quando a gente está se preparando ou está, de fato, no momento da performance. Porque, a menos que você seja cantor ou instrumentista de sopro, você tem que pensar nisso. Porque se você não pensar nisso, você pode tocar sem se relacionar com a respiração, o que é impossível para um cantor ou instrumentista de sopro. Para nós, que não somos cantores ou instrumentistas de sopro, é só ruim. Para eles é impossível, né? Diferente. Então, eu não sei, eu falei com o Barry ontem e estava tudo ok, eu nunca sei o que acontece com essa internet. Se por um acaso, se de tudo ele não entrar, obviamente a gente vai agendar um novo dia, o que é muito frustrante, porque eu conversei com ele ontem, no final da tarde, e estava tudo certo. Essas coisas acontecem com os fusos horários, né? Tá tudo marcado para 14 p.m. lá,
que aqui é 15, e aí, né, começa a olhar os calendários do fuso horário, começa a dar essas confusões. Daqui a pouco vai dar 4 horas da tarde, ele entra achando que era 1 hora depois, sabe, essas coisas. Espero que não, espero que ele entre aqui, vamos ficar otimistas. Mas, então, voltando à questão. Ontem eu coloquei o link do site do Inner Game of Music, falei que quem quisesse se preparar para essa conversa hoje, que entrasse lá, porque uma vez ele entrando a gente passa para inglês e daí não tem tradução. Então eu queria ouvir de vocês, até quem entrou lá e que tenha perguntas, dúvidas, é até bom que a gente está em português, eu possa esclarecer algumas coisas enquanto ele não está aí, posso, né, se você quiser mandar a pergunta que você tiver ou a dúvida sobre o trabalho. Outra coisa que o Barry Green faz muito é essa interação da digital, de som, vídeo, cena, ele gosta muito disso. Então ele tem uns projetos muito interessantes que lidam com o contrabaixo solo, claro, né, que ele é solista de contrabaixo, e a gente é engraçadinha, né, contrabaixista adora ficar misturando tudo. Edmundo, qual a editora desse último livro? O Bringing Music to Life é da Gia Music, Gia Music 2009, é uma editora americana, e o Inner Game é da Doubleday. Os dois links estão no site, mas depois que a gente acabar aqui, Edmundo, eu posso colocar o link nos comentários aí da live de hoje, né? Inclusive no site, o Inner Game, né, no link do site, tem lá um lugar que você clica para vendas. E aí todos os livros, os DVDs, tudo que ele publicou está lá disponível. Porque não tem nada dele em português. O DVD, inclusive, eu nem sei se ele está vendendo ainda físico. Hoje em dia você compra essas coisas com link, não sei exatamente, mas pode ser, né? Pode ser que tenha uma forma de comprar que você possa baixar o link no seu computador, né? Sim, o Inner Game é dos anos 90, exatamente. Eu conheci o Barry Green em 93. A edição que eu tenho do Inner Game of Music é a primeira, que é de 93. No site ele coloca 86, mas 86 eu acho que é quando saiu o Inner Game of Tennis, se eu não me engano. O Inner Game of Music, com o Tim McGaughy, o que eles fizeram juntos, que o Barry Green é o primeiro autor, é de 93. Eu me lembro porque eu cito muito esse livro e na minha citação está porque o livro não está aqui em casa, como eu falei, o livro está lá no LPCM, no meu laboratório lá na UFG, e eu não vou lá há muito tempo. O DVD está aqui por um acaso, porque uma orientanda, ao invés de devolver lá, veio aqui na minha casa e devolveu aqui. Até dei uma bronca, eu falei, poxa, você traz aqui, agora eu tenho que carregar lá para a universidade, né? Sair cheio de coisa, fiquei entulhando a minha casa. Aí, Rachel, tá vendo? Tá aqui agora e eu pude olhar e consultar, né? Não precisei ir lá no campus buscar, né? Então agora tem que retirar a bronca. Então, o que mais eu posso falar sobre isso? Bom, vou continuar falando aqui da fórmula. Tipos de exercícios que tem no Inner Game, que são muito interessantes. Um em particular me fascinou muito. É DVD, Edmundo, eu vou mostrar, peraí. Vejam, é um DVD, ó, Bringing Music to Life. Eu sei que vocês estão vendo tudo ao contrário, né? Esse DVD, Bringing Music to Life, é onde ele tem os exercícios que trabalham respiração, pulso e movimento, no sentido de despertar essa sensibilidade para você colocar em prática na hora da performance ou na preparação. É de fato um DVD, tá vendo? Não é um... Agora, tem o livro Bringing Music to Life também. É claro que acompanha o DVD e o livro vão juntos.
Ele fez essa oficina aqui, no festival aqui em Goiânia. Inclusive daqui ele foi para Salvador, ele fez isso em Salvador também, né, que foram os 2 lugares que ele parou no Brasil. Lá em Salvador, a Diana Santiago, que acompanhou, né, ele ficou aqui uma semana, depois ficou mais uns 5, 6 dias em Salvador, antes de voltar para os Estados Unidos. Mas, enfim, o que tem um exercício, por exemplo, que tem no Inner Game, que é maravilhoso, é que diz respeito ao que a gente estava falando ontem. A gente, por exemplo, você fazer 2 exercícios de memória, uma coisa que qualquer um pode fazer. Eu estou aqui na minha memória porque eu não estou com o livro na minha mão. Mas ele diz assim, por exemplo, você pega um papel e lista, pensa no qual foi o pior momento que você teve na sua vida em performance. Né? Eu tenho certeza que quando a gente fala assim, todo mundo tem um. Assim, tem os momentos que as coisas não deram certo, que foi meio ruim, mas tem aquele que você fala assim, se eu pudesse apagar um dia da minha vida de performer, seria aquele. Esse dia aí. Pega esse dia, né, se concentra nele, a folha de papel em branco, e lista, acho que eram 10 ou 15 coisas que vieram à sua cabeça quando você estava em palco. Aí você, é claro, você tem que fazer isso quando você está num momento tranquilo, porque você volta a cabeça lá naquele momento que você quer esquecer da sua vida, mas você volta lá, faz um esforço e lista essas 10 ou 15 coisas, não me lembro. Vira a página, né? Toma um café, vai lá, faz alguma coisa, tira uma soneca, faz o outro exercício, que é pensa naquele outro momento que a gente nunca esquece também, que é o melhor momento que você já teve na sua vida em palco. É aquele momento que você queria que todas as vezes que você pisasse no palco fosse daquele jeito. No mínimo. Né? Que você tivesse aquele momento toda vez que você sobe no palco. Que a gente sabe que também não acontece. Né? Não é de ser igual, mas de ter o mesmo sucesso, entre aspas. E aí você lista as 10 ou 15 coisas que vieram à sua mente, que você consegue se lembrar, é claro que vieram à sua mente, naqueles 10 ou 15 dias, naquele momento, desculpa. Eu estou prestando atenção no programa aqui e perdendo o fio da meada. Naquele momento, que é que veio na sua cabeça, e você lista essas 10 ou 15 coisas. E daí, em seguida, você vai voltar à outra lista e comparar as duas. Bom, daí ele começa, então, traça uma reflexão muito longa sobre esses 2 momentos, que é o seguinte, no momento ruim, no momento que você quer esquecer da sua vida, as coisas que as pessoas lembram, porque isso também pode ser feito com uma classe, com uma turma, ou você faz sozinho, tanto faz. As coisas ele fez com experimentos, com muitas pessoas, quando eu estava escrevendo o livro, então ele relata que o que as pessoas lembram, aliás, eu li só o resultado depois de fazer o exercício, eu vou, infelizmente, quebrar a expectativa de quem vai fazer o exercício ainda. O que acontece? Você, na hora ruim, você lembra do que você errou o dedilhado, você lembra que tinha alguém na plateia que você preferia que não estivesse lá, você se lembra da luz que não era suficiente, que estava meio estranho, você lembra da roupa, você lembra que você devia ter feito crescendo no lugar que não fez crescendo, você lembra de uma série de aspectos técnicos da execução do instrumento. Você lembra da passagem, da sua sensação de chegar numa determinada passagem e não ter certeza se vai dar conta de tocar ou não. Você pensa se você está correndo ou se você está ralentando. Ou seja, na sua cabeça, as coisas que vêm nessa hora são as coisas que
racionais, extremamente racionais. É o seu eu presente, consciente ali do que está acontecendo. E quando você vai para a lista dos melhores momentos, da melhor performance que você queria que ela se repetisse sempre, o tipo de coisa que vem à sua cabeça é a sensação de realização que você teve, o som que você estava tocando ecoando pela sala, você se lembra da frase que você tocou, mas não é capaz de lembrar o dedilhado que você usou. Entra neste momento, muito quem dirige vai me entender. Quantas vezes você saiu de casa e chegou ao destino e não se lembra que caminho você fez? É mais ou menos isso. É uma viagem. Você vai lá e você faz, e o momento melhor, ele resguarda, quer dizer, é aquele momento que você deixou de controlar. E aí, sim, é a experiência do flow, é a experiência do inconsciente fazendo o que ele sabe fazer. E você não atrapalhando, você não interferindo, tentando controlar o que não é necessário ser controlado. Porque tudo que veio antes garantiu que aquele momento acontecesse. Então, tem uma série de coisas, a gente vive estudando isso, né? A cognição estuda isso há muito tempo, então tem trabalhos do físico, da parte psicológica, da parte motora, da parte neurológica, de uma série de coisas que você trabalha durante a preparação da performance musical. Por isso, preparação para performance é uma coisa muito ampla, é pluridisciplinar, né? E acontece antes do momento do palco, óbvio. Na hora do palco, é só fazer. E se você teve uma preparação adequada, na hora do palco vai acontecer. Se alguma etapa dessa preparação não aconteceu como deveria, não quer dizer que a performance vai ser uma desgraça, mas você não vai ter essa sensação plena que você teve no melhor momento que você esteve no palco. Ele não se repete à toa, ele se repete se ele tiver a preparação devida. E esse exercício mostra para você, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei para mim foi uma grande descoberta, porque eu não tinha consciência da diferença das coisas. Para mim era uma coisa só, né? Eu fui ruim, eu sou ruim. Eu fui ruim, eu sou ruim, eu não sei o que vai acontecer, porque eu sou ruim. E quando você começa a estudar o processo que te levou a ser bem-sucedido, você começa a compreender, ou pelo menos ser um pouco mais condescendente com você mesmo, quando você sabe por que não foi 100%. Não foi o melhor momento da sua vida. Não quero dizer que tenha sido ruim. Agora, você pode fazer um momento que poderia ser satisfatório ficar muito ruim. A gente tem essa capacidade de fazer isso. Então, esse exercício é um proposto pelo Barry lá, que eu acho bem legal de fazer. Quem chegou depois pode ouvir a gravação, mas rapidamente é listar 10 ou 15 coisas que vieram, que foram que vieram à sua mente no pior momento que você teve em performance, e as 10 ou 15 coisas que vieram à sua mente no melhor momento que você teve em performance. E aí fazer uma comparação, eu diria até com o que o Balesteiro falou e com as coisas que a gente falou na live de ontem. Porque é exatamente isso que acontece, é isso que a gente quer que aconteça nos melhores momentos. A gente quer que o seu maior potencial tenha espaço para acontecer e o seu eu consciente não atrapalhe. Tem vários exercícios no livro, várias reflexões sobre isso. A única coisa que eu chamo a atenção é que lá atrás, né, quando é um próprio princípio do esporte, a concentração
hoje, para mim, é muito mais ligada à sua capacidade de foco, de atenção nos detalhes do que você está fazendo, do que proibir outras coisas de estarem na sua cabeça. Elas podem estar lá, mas você não precisa estar prestando atenção nelas, que é o princípio da meditação, do mindfulness. Quando você está profundamente imerso, as outras coisas não deixam de existir, mas você não presta atenção nelas. E todo mundo que já fez yoga ou já fez meditação, alguma arte marcial, teve contato com isso, sabe que os mestres, eles pedem para que você aprenda, você pode meditar em qualquer lugar, no meio do trânsito, porque é justamente o treino de focar nos detalhes do que você está fazendo, não nas outras coisas que estão acontecendo, porque elas vão acontecer. A criança vai chorar na plateia. Alguém vai tossir, sempre alguém vai tossir. Sempre. Alguém vai tropeçar, alguém vai chegar atrasado. Tem um monte de coisa que pode acontecer e que você não tem como controlar. Até você escorregar a mão e errar uma passagem, aí a performance inteira tem que sofrer por isso. Então tem esse treino de você se concentrar, claro, Barry Green não usa esse termo, mas toda a ideia é de você se focar no que está acontecendo, que te ajude, que some o seu potencial, não que subtraia do seu potencial. Então, a ideia básica é essa. É isso que está no Inner Game, bem resumidamente, e alguns exercícios específicos, quer dizer, muitos exercícios específicos no que o Barry Green chamou de 3 técnicas, técnica de respiração, de pulso e de movimento, estão reunidos nesse Bring Music to Life, que também você pode fazer sozinho, você pode fazer com seus alunos, você pode fazer com uma classe inteira ou com um grupo pequeno, tanto faz. Tá? Então lá no site innergameofmusic.com tem todo o material que ele fez, que ele tem para vender, e você pode encomendar. No Brasil, né, quer dizer, não existe versão disso em português. Gente, então, estamos chegando perto dos 30 minutos, eu sinto muito que eu não sei o que aconteceu, eu devo saber nas próximas horas, vai ser muito engraçado, acho que o Bernie vai entrar daqui a 1 hora, né, achando que o fuso horário era o contrário, típico de contrabaixista. Mas, de qualquer forma, ele entrando, eu vou reagendar com ele e ele vai estar aqui, eu tenho certeza, ele vai estar aqui com a gente. Deve ter sido alguma confusão muito grande feita com as questões de fuso horário aí, porque inclusive foi ele que escolheu o dia, não eu, né? Então, mas, bom, mais um dia que vocês têm que me aguentar, fazer o quê, né? E então eu vou deixar vocês colocarem aí suas dúvidas, perguntas, sugestões, porque a gente pode aproveitar isso para ele entrando, assim que ele entrar, no dia que ele estiver aqui, repassar o que aconteceu hoje, as perguntas de hoje para ele, sem o menor problema, tá bom? Então, são 15h30, para quem chegou depois também, Ricardo Freire. Sônia, gostei das explicações, foi uma ótima introdução ao tema. Obrigada, Ricardo. É uma pena que eu não sei o que aconteceu, é a primeira vez que a gente tem isso, né? Mas de qualquer forma estamos aqui comemorando 50 dias consecutivos online, que é bastante legal. E já tem um outro convidado confirmado também. Eu vou falar para vocês depois que eu fizer a checagem desse horário, porque esse pessoal na Europa, nos Estados Unidos, está assim, tem convidado da Inglaterra, que o horário lá é 8 horas da noite agora e tal. Edmundo, de certa forma foi bom, coisas importantes para quem não conhece o conceito. Eu acho que sim, ajuda, né, gente, pelo menos quem não domina inglês ou não teve acesso ao livro. De qualquer forma, a minha intenção aqui é sempre ajudar a gente a passar
por essa quarentena e contribuir de alguma forma para as pesquisas que porventura vocês estejam desenvolvendo ou desejem desenvolver com performance musical, tá? Então, hoje a camiseta é contrabaixística, veja bem, né? É o Bass Department, certo? Viu, Edmundo? Bass Department, não é Mofo Department. Essa seria a outra. Bom, vamos pensar numa para vocês, mofados, tá? Ó, muito obrigado por vocês estarem aí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Alguém que entrou... alguém lá de Cincinnati está tentando entrar no Facebook. Falei pra vocês, vai ser muito engraçado a hora que ele se tocar que já passou o horário, tá? E aí, assim que eu tiver esse novo horário confirmado, esse novo dia confirmado, eu anuncio aqui pra vocês, tá bom? Então, fiquem em paz, fiquem em casa. A clave de dó, você quer pra ficar com dó do contrabaixista, né? Botar clave de dó. A gente fica com dó da gente quando aparece clave de dó. Mas, enfim, vamos pensar uma, tá bom, Edmundo? Pra uma camiseta dos mofados. Ó, super beijo. Oi, Gina, do Alabama, que bom, né? Feliz Dias das Mães adiantado. E até amanhã, gente. Amanhã às 15 horas estamos aí, tá? Ó, super beijo, álcool em gel, fica em casa, né? Bora com a quarentena. Beijo.